Olá pessoal, bem-vindos. Vamos ver hoje média aritmética simples e média aritmética ponderada. Começando aí com um problema e a gente depois desenvolve explicando. Em um concurso com 3 provas, um candidato teve as seguintes notas. Veja a tabela. Provas de português, matemática e a prova específica. O valor das provas, que a gente chama de peso. Português 30, matemática 30, específica 30. Total 90. E as notas que esse candidato tirou são 23 em português, 17 em matemática, 30 na específica. Ele tirou 70 pontos, essa soma dá 70. Nós queremos saber qual é a média que ele teve das 3 notas. Essa média, ela pode ser calculada assim, veja bem. Depois eu vou calcular de uma maneira mais simples. Ela pode ser calculada assim, 30 vezes 23. 30 vezes 23, mais 30 vezes 17. Está aqui, mais 30 vezes 30. Dividido pela soma dos pesos, pelo total das provas, 90. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 23, 30 vezes 17, 30 vezes 30, somar isso e dividir por 90. Essa média dá aproximadamente 23,3. 23,3 em 30, viu pessoal? Você vê que a média dele foi boa, né? Quase 80%, porque 8 vezes 3, 8 vezes 30, né? 80% de 30 dá 24, ele tirou quase 80%. 23 em 30. É o mesmo que 70, que é o total que ele fez, em 90, que é o total das provas. Se você divide 70 por 90, você vai encontrar a porcentagem de quase 80%. Agora veja bem, como esses pesos são iguais, veja aqui. Como os pesos são iguais, 30, 30, 30, basta somar as 3 notas e dividir por 3. A nota 23 com a nota 17 mais a nota 30, 3 notas dividido por 3, porque são 3 notas, dá exatamente a mesma média, 23,3. Agora veja por que isso acontece. Olha aí a explicação. Eu multipliquei 30 vezes 23 mais 30 vezes 17 mais 30 vezes 30 dividido por 90. O 30 aparece em cada um, ó, uma parcela, outra parcela, outra parcela. O 30 é fator comum nas 3 parcelas. Coloca o 30 em evidência. 30 vezes 23 dividido por 30 dá 23, mais 30 vezes 17 dividido por 30 dá 17, 30 vezes 30 dividido por 30 dá 30, dividido por 90. Observa que o 30 ficou aqui como fator, multiplicando. Fator comum, né? 30, que eu coloquei em evidência. 90 dividido por 30 dá 3 embaixo. O que é 23 mais 17 mais 30 dividido por 3? É essa conta que está aqui em cima. A soma das 3 notas dividido por 3. Então veja bem, por que isso aconteceu? Porque os pesos são iguais. Tá? Então nós já vamos adiantando. Quando os pesos forem iguais, você não precisa colocar eles na conta. Daqui a pouco vou mostrar isso de novo. Pesos iguais. Contudo, veja aí. Contudo, se os valores das provas, ou seja, os pesos, fossem diferentes, a média desse candidato mudaria com as mesmas notas que ele tirou. Veja aí a tabela. Veja lá. Eu coloquei 30, 30, 30, lembra? No primeiro quadro. 90. Aqui também dá 90. 30 mais 20, 50, mais 40, 90. Só que eu fiz eu mudei os pesos das provas. A específica passou a ter um peso maior. A matemática tem um peso menor.
no mesmo total. E as notas? Exatamente as mesmas. Vamos ver quanto vai dar essa conta? Olha aí, 30 vezes 23, mais 20 vezes 17, mais 40 vezes 30, dividido por 90, 24,8. O que você está observando? Que se os pesos se modificam, a média final se modifica. Essa média, olha o que está escrito aí, essa média que considera os pesos é denominada média aritmética ponderada. A palavra ponderada vem de peso. Se os pesos são iguais, é o que eu falei agora mesmo, olha bem, se os pesos são iguais, você não precisa considerá-los. Basta somar os números e dividir a soma pela quantidade de parcelas que tem no numerador. Essa média é denominada média aritmética simples. Essa em que os pesos são iguais, você não precisa considerar os pesos na conta. É a média aritmética simples. É a que você vai somar os números e dividir pela quantidade desses números. Veja aí outros exemplos. Determinar a média salarial dos funcionários de uma empresa representada no quadro média salarial. Veja lá qual é o quadro. O quadro é esse, ó. Ele diz assim: cargo, presidente, vice-presidente, engenheiros, operários. Número de funcionários: 1 presidente, 2 vice-presidentes, 8 engenheiros, 63 operários. O total de operários, 74. Essa soma dá 74. 74 operários. Um presidente tem um salário de 12 mil reais. O vice-presidente, um vice-presidente tem um salário de 9 mil. Um engenheiro tem um salário de 6 mil. Um operário tem um salário de 980 reais. Em reais, né? Então o que nós queremos aqui? O problema disso é agora mesmo. Nós queremos a média salarial dos funcionários dessa empresa. Você está observando? Veja aí a resolução. Os pesos são a quantidade de funcionários em cada cargo. Os pesos são esses números aqui, ó. Quais são os pesos? É a quantidade de funcionários. 1, 2, 8, 63. Ó. 1, 2, 8 e 63. Calculando então a média aritmética ponderada, aquela que tem pesos diferentes, aí nós vamos ter, deixa eu voltar aqui na tabela, ó. Espera aí um pouquinho, para não adiantar muito. Veja aí, eu vou multiplicar 1 vezes 12 mil, mais 2 vezes 9 mil, mais 8 vezes 6 mil, mais 63 vezes 980. Dividido por quanto? Pela soma dos pesos, ou seja, pela quantidade de funcionários, que é 74. Nós vamos ter a média salarial. Olha aí. A média então vai ficar assim. 1 vezes 12 mil. Está um pouquinho pequeno, né? Porque é uma conta comprida para a largura da folha. 1 vezes 12 mil, mais 2 vezes 9 mil, mais 8 vezes 6 mil, mais 63 vezes 980, dividido pelo total de funcionários, 74, ou a soma dos pesos, 74. 12 mil mais 18, mais 48, mais 61, 740, dividido por 74. Isso deu 139.740 por 74. A média salarial, aproximadamente R$ 1.888,38. Aí você diz assim: poxa, mas por que essa média está abaixo de 2 mil, sendo que o presidente ganha 12 mil, os vices ganham 9 mil, engenheiros ganham 6 mil? Porque, veja bem,
Qual é o peso maior aqui? 63. A quantidade de operários é quase 90% ou mais de 90% do total de funcionários da empresa. Quase 90%. Quer dizer, o peso maior é 63. E essa quantidade, esse peso maior, corresponde ao quê? Ao menor salário. Então tem muita gente que ganha pouco, pouquinho, quase 90% ganha pouco. Por isso que a média salarial ficou em quanto? Em R$ 1.888,38. Essa média então é chamada média aritmética ponderada. Por quê? Porque ela tem pesos diferentes. Você já entendeu lá no primeiro exemplo, quando os pesos são iguais, você não precisa colocá-los na conta. Basta somar os números e dividir pela quantidade destes números. Certo? Pessoal, eu vou deixar mais alguma coisa sobre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada para a próxima aula, porque o tempo aqui está curto. E no próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, o vídeo 2 de média aritmética simples e ponderada, porque eu vou colocar um resumo muito interessante, importante no final, tá bom? Então é isso, até a próxima aula e muito obrigado.